Aí depois do pênalti, rapaz, isso não acontece, e já vou dizer aqui. A gente tá aqui, vai olhar pro telefone que a gente tá tentando entender. Se o Brasil fez 7 substituições, O Brasil tá? fez 7 substituições. Ficamos com a impressão de que o Brasil fez 7 substituições. Aí nós estamos tentando entender ao mesmo tempo que a gente tá aqui. Fala aí, ô Maurito. Do início do jogo e depois de mudar completamente, né? Isso, boa noite a todos. Que é o do céu, de um chute desviado do Vini Júnior, o gol da vitória do Brasil. O Brasil começa bem o jogo, termina bem pelo gol. Começa muito bem na enfiada do Rafinha pro Vini, pênalti bem marcado, bem executado. Depois a Colômbia foi melhor no final do primeiro tempo, criou mais oportunidades. O Brasil, a princípio, fez o lance do gol. Na segunda etapa, o jogo estava um pouco mais lá e cá, mas desgovernado da parte da seleção brasileira. Problema na marcação das laterais, problema na cabeça da área, tudo aberto. A Colômbia empata o jogo e depois quase vira um lance bem marcado, a falta sobre o Alisson. O Brasil perde o Alisson. A sorte, eu comecei a temer a integridade física de atletas de Brasil e Colômbia, porque era choque na trave, choque de cabeça, jogadores saindo por concussão. A gente vai falar até isso. O Brasil fez 7 alterações, não pode. 5 pode, mais era conclusão 6. Enfim, temos essa confusão. E o chute do Vini que bate, desvia e sai o gol. O gol caiu do céu, não era jogo para o Brasil perder, mas como você bem analisou, como sempre, Tainá, aqui fora do ar, eu queria que você repetisse sua frase sobre merecimento do Brasil e desmerecimento da Colômbia. O Brasil não mereceu vencer, mas a Colômbia mereceu perder, porque não deixava a gente jogar, pô. Não deixava a gente jogar, não deixava o jogo transcorrer. O goleiro se joga no chão, e os caras batem toda hora. A Colômbia é o melhor time que o Brasil hoje já de um tempo, mas o jogo foi muito chato. Bueno, Ô, Vitor Sérgio, vamos... a gente tá mostrando aqui os lances, assim que a gente acaba de mostrar esses lances todos, a gente mostra as substituições que a seleção fez, tá? E aí até tô dando uma olhada aqui em repercussão e tal, me parece que tem a ver com a substituição feita pela Colômbia, que também foi por concussão. E aí a gente tá tentando só entender algumas outras questões em relação a isso. Vitor Sérgio, queria te ouvir. Boa noite. Boa noite. Acho que o gol do Vinícius, que é um gol salvador, ele não pode apagar uma atuação muito pobre, mais uma atuação paupérrima da seleção brasileira. Em determinado momento do segundo tempo ali, era um Brasil sem conseguir construir praticamente nada. O Brasil vai melhorar um pouco em termos de imposição quando o Wesley entra, mas no fim acaba valendo a vitória pela situação que a gente está na tabela. O Brasil entraria no jogo contra a Argentina na 6ª posição da classificação, mas a atuação é mais uma atuação paupérrima. A seleção com um empate estava perdendo uma posição, né, na tabela de classificação, estava caindo de 5º para 6º, porque o Paraguai venceu o Chile, mas aí com o gol do Vinícius no finalzinho, o Brasil pula para a 2ª colocação, não tem como chegar na Argentina, a Argentina inclusive ainda joga, né, amanhã contra o Uruguai, e aí depois pega a seleção brasileira lá na terça-feira, mas a gente chega ali a 21 pontos, o Uruguai pode nos ultrapassar, porque ainda joga amanhã nesse mesmo jogo contra a Argentina, mas pelo menos a gente dá uma respirada, pelo menos pensando em tabela de classificação. Inclusive a gente está na tela aí com o lance que gera as 2 substituições por concussão, tá? Uma substituição por concussão do lado do Brasil, que foi o Alisson, e uma substituição do lado da Colômbia, também por conta de concussão. Aí você aumenta para 7, aí você pode. Então, quando as duas equipes pode ser tem mais um direito a uma, você pode então, aí eu só queria, vamos por partes, a primeira vez. São 5 substituições na regra. Quando tem uma substituição por concussão, você pode fazer mais uma alteração. Então, o Brasil teve a substituição do Alisson por concussão. Isso. Então, abriu mais uma substituição para a seleção brasileira. O que dá o direito à Colômbia também fazer mais uma substituição. As correto? Duas equipes calma, vamos por partes. Sim. Aí a Colômbia teve uma substituição por concussão. Então abriu mais uma substituição para a Colômbia que abre mais uma para a seleção brasileira. É isso que a gente está entendendo, né? A regra não sentido. É a primeira vez que acontece no futebol mundial. Eu acho que até... Tu beneficia, vamos supor que o cara tivesse caído... Boa noite, Murphy. Boa noite, tudo bem? Como é que vai? Um abraço. Vamos supor que teve um lance que o João Pedro caiu e bateu as costas. Se ele tivesse batido a cabeça no campo, seria um lance dele sozinho, podia ser uma concussão. O adversário ser beneficiado com uma substituição a mais não faz sentido nenhum. Não. Então,
Esse é um ponto, né? Ou tem que ser no choque de 2? Não, então. Não. Nesse pra abrir caso, a substituição, sim, mas nesse caso, sendo os dois substituídos, eu achei mas tá que não certo, abria. cada um ganha um a mais então, esse é o problema. É que nesse caso, foram 2 por concussão no mesmo lance. Que poderia acontecer em momentos separados. O Alisson poderia, naquele lance, sair por concussão, aí a Colômbia gera mais uma. E depois, um colombiano poderia sair por concussão num lance de disputa na área da Colômbia. E aí o Brasil passaria a ganhar mais um. Assim, na boa, na prática não faz sentido nenhum. Eu até acho que eles tentam equiparar, talvez, e igualar. Como um time ganha um a mais, eles tentam dar o benefício pro outro ganhar também. E aí, nesse caso, como foi no mesmo lance, os caras duplicaram... Tava resolvido. Tava resolvido. Eu também acho. Mas, enfim, a comissão já confirmou isso, que foi isso, de fato. E é a primeira vez. Porque teve mudança recentemente, o protocolo para 2025 já sofreu uma outra alteração. E lembrando, o Alisson obrigatoriamente está fora do jogo contra a Argentina, independente de qualquer coisa, né? O médico pode dizer que ele tá bem, que ele tá, mas o protocolo... Quando você ativa e também o Davinson Sanches está fora, porque o protocolo diz que se você for substituído por protocolo de concussão, obrigatoriamente você não pode jogar de novo no prazo de 5 dias. Então, os beijos dois aos nossos árbitros queridos que nos ajudam aqui, a Nadine Bastos e o Salvo Espínola. Obrigado pela audiência. Então, está explicado em relação às substituições. Vamos agora... Formiga, vou te ouvir um pouquinho dos dois aqui em relação ao jogo. E a gente falava que é um gol importante que o Vini faz. Eu ouvi você falando na transmissão de ser um Vinícius que sim é decisivo. E acho que a gente na seleção brasileira não tem tanto esse Vinícius decisivo. Tomara que esse gol faça esse Vinícius de alguma forma nascer na seleção brasileira, né? Aparecer mais na seleção brasileira. Mas definitivamente não dá pra apagar a atuação bem ruim do Brasil, né, Formiga? Não dá para apagar a atuação desorganizada, não dá para confundir. Minha mãe sempre falava isso, né? Assim, que você não pode confundir a liberdade com a zona, né? Tipo assim, cara, eu te dou. Pra muita gente eu te dou liberdade, mas isso não quer dizer que você pode tudo. Claro. Me parece, às vezes, que a liberdade que o Dorival dá ao ataque da seleção, ela é um pouco desorganizada e com movimentações não conectadas. Aí não adianta muito. Tipo assim. Cara, seja livre, mas sem bola pra você saber o que fazer. E minimamente tem que ter um padrão automatizado de movimentações. Quando eu falo de automatizado, não é robotizado. É padrão, é preenchimento de área, se alguém tá aqui, o outro tá ali. E isso claramente... Isso é falta de treino. Isso é falta de treino. O Rodrigo tava desesperado no segundo tempo tentando jogar. Ele aparecia do lado esquerdo, por dentro, na direita. Aí às vezes trocava com o Vinícius, só que não tinha a troca direita, aí não tinha ninguém do lado direito. Então é uma parada desorganizada, o talento não falta. Hoje eu acho que a atuação ruim do Brasil, ela tá papo de, 90% na conta do Dorival. Com certeza. Teve o erro do Joelito no gol? Tem o erro do Joelito no gol. Eu acho, por exemplo,